A arte, de facto, está complicada nesta altura, mas se não fizermos nada e se não trabalharmos para isso, continua mais complicada nesta altura. Portanto, há aqui uma oportunidade grande de espaços. Isso tinha que se agarrar. E todo o espaço foi trabalhado. Estamos aqui a trabalhar não só como um galerista, ou como um comissário, ou como um curador, ou como um diretor artístico, ou como um artista, estamos a trabalhar o espaço. Isso era a parte mais importante deste projeto. E foi isso que a primeira vez que cá entrei percebi. Vamos trabalhar o espaço como uma peça de objeto, não como uma galeria. Logicamente que faz falta e faz sentido que isso aconteça, que a galeria venda e que haja dinheiro para desenvolver mais projetos. O meu projeto chama-se Idílica e, como veem, é um site específico. Portanto, tive que intervir no quarto 150. E quando entrei no quarto vi assim uma janela virada para o mar incrível, que para mim soou-me logo uma tela. Logo por aí podia ficar logo a minha peça feita, mas não podia ser. E então senti que estava uma vibração incrível do sol, radiante, e eu já tinha pensado em enquadrar aqui uma ideia de natureza idílica. Normalmente nós vamos para sítios ver a natureza e observar a natureza e contemplar a natureza, mas acabamos por estar em sítios que construímos algo para a ver, ok? Ao construirmos algo, normalmente entramos dentro da natureza e interrompemos a sua beleza. Esta minha instalação é um bocadinho essa... deixar estar a pessoa a pensar, estando num sítio bastante bonito, a olhar para a linha do horizonte e para o mar, e fazer um bocadinho também, como o meu trabalho todo faz, tem uma base muito de reflexão sobre nós próprios e o que nos rodeia. Houve uma fábrica que desapareceu, que entrou em falência nos anos 70, que era uma empresa em Portugal que fazia as primeiras bombas hidráulicas. Eu gosto muito de tudo o que seja mecânica e tenha ambientes industriais, etc. Tanto parte deste projeto que está aqui são páginas e instruções técnicas que havia ainda dentro dos arquivos dessa fábrica, do arquivo técnico, e o que aquilo são plantas de mecânica, são cópias helográficas de 1966 de bombas hidráulicas, que eram as primeiras a ser feitas em eletrohidráulica em Portugal. E o que eu fiz foi intervencionar em cima dessas plantas dos originais dos anos 60. E em todos os lugares em que tinha água eu pintei com tinta fotoluminescente. O que acontece é que durante o dia aquela informação que não passa de rascunhos técnicos, que ninguém entende, a não ser que sejamos especializados em eletromecânica, à noite passam a ser manchas abstratas luminosas, que quando o quarto se apaga, as manchas que eu pintei têm a tinta fotoluminescente e que se acende no escuro e fica brilhante, como se fosse quase um quarto de crianças com estrelinhas no teto. E eu gosto muito dessa dualidade entre aquilo que é uma informação muito técnica, codificada e fechada, que ninguém entende, e aquilo que de repente a gente também não entende as estrelas, mas ficamos a admirar. A minha peça no quarto chama-se Muralha e foi inspirada na Cidadela e nas muralhas da Cidadela. Por isso eu fiz uma extensão da parede e pus uma peça, e é um projeto muito site-específico, de acordo com o espaço envolvente ao hotel e com o quarto. As cores que são utilizadas na tela são as mesmas do quarto, etc. Foi a junção das duas coisas. O próprio espaço é todo um contraste, tendo um hotel mais moderno, uma muralha mais antiga, e a minha intervenção do quarto acho que parte um bocadinho pelas duas coisas. Tem uma pintura que é arte contemporânea abstrata e, por outro lado, a intervenção na janela tem um pouco a ver com a muralha e com a destruição, o estragado, deteriorado ao longo do tempo. Gostei do quarto que me deram porque era um quarto muito virado para dentro. Apesar de estar aqui mesmo ao lado da marina, é um quarto quase com uma escotilha, não é? Muito interior. Então o que eu pensei foi, eu queria abrir um espaço lá dentro que fosse para fora, daí a imagem principal, uma imagem grande de uma paisagem, mas não queria que se remetesse para a envolvência aqui de Cascais ou da relação com o mar. Então fui para uma paisagem, para uma situação diametralmente oposta. Daí a paisagem alpina, não é? E uma situação de neve, mas com um toque depois no primeiro quarto de entrada, em que remete para uma certa narrativa. Depois criei todo um ambiente mais acolhedor para o quarto, ou seja, escolhi uma série de livros, discos e filmes, retirei alguns móveis e pintei uma parede. E a parede que eu pintei faz uma referência direta à primeira fotografia. E neste momento está a acontecer
não é uma performance, é uma ação de uma pessoa que está na fotografia, que está a habitar o quarto, pelo menos até às 8 da noite. Como eu venho muito da arte pública e como me faz sentido muito essa questão do fora dentro e de trazer os não espaços para espaços, trazer esta energia da rua, de certa forma, para um espaço que é um hotel, não é? Que é uma clausura, que é uma cidadela que abriu, não é? Às pessoas já como pousada e agora numa segunda fase como Art District. Portanto, foi essa também uma das minhas vontades em interagir não no espaço interior do hotel, mas sim no exterior. A ideia foi trabalhar com a luz do dia, porque aquele quarto tem uma luz muito forte. E os trabalhos que estão lá, eles têm uma visibilidade mais completa, dizendo assim, quando o sol, portanto, de manhã, portanto, ao cair do dia, as luzes a luz do sol vai baixando, não é? E a luz artificial não consegue revelar a cor e a plenitude do trabalho. E a ideia é que quando nasce o dia, quem esteja lá e acorda lá, de repente tem aquela revelação toda da cor. Por isso usei uma pintura a óleo, que é uma matéria mais densa, e usei a aguarela, que é uma matéria mais transparente, não é? Mais translúcida, e as cores tornam-se mais evidentes com a luz do sol. E deixei lá um búzio, o búzio que está representado na aguarela, deixei-o em cima da mesa, juntamente com um monte de folhas e um lápis, para quem quiser fazer um desenho e levar para casa ou deixar lá, poder fazer. Varia de várias formas. Os mídias que eles trabalham, portanto, trabalham pintura, desenho, vídeo, vários mídias que se interessavam. A forma como encaram a arte, de não ficar reclusos e fechados no seu próprio ateliê, portanto, são pessoas que têm capacidade de falar com outras pessoas e explorar o trabalho com outras pessoas. Isso foi as duas formas essenciais. Depois, pelo trabalho deles desenvolvido, que é o mais importante. Claro.